Oi, gente, que bom que vocês chegaram aqui para nossa aula. Eu sou Viviane, a professora de vocês, num dos componentes aqui de educação financeira sustentável. Eu sou uma pessoa baixinha, tenho cabelo médio, meio mesclado com loiro e morena, tenho uma pele parda, me considero parda e vim aqui com uma blusa meio creme e uma calça rosa para começarmos essa aula com vocês da segunda série. Isso aí. Eu sou o Tony, professor de Conexão Empreendedora. Esse é o meu sinal. Eu sou um homem de estatura mediana, tenho os cabelos pretos, um pouco grisalhos, tenho uma barba comprida de mais ou menos uns 5 dedos, né? Bem grisalha também. Tenho 2 piercings no nariz, piercings e brincos nas 2 orelhas. Tô de óculos, estou vestindo uma camisa preta. E você? Eu sou a professora Ilana, Educação Financeira e Conexão, dentro do componente, dentro do aprofundamento, Educação Financeira Sustentável. Eu sou mediana, altura 1,65, meu cabelo tá preso, ele é castanho, meus olhos são castanho claro e eu tô com um blazer preto. Fernanda, é com você. Bom, pessoal, eu sou a Fernanda Borges, professora da mídia no consumo dos jovens. Eu tenho cabelo loiro, médio, eu uso óculos, eu sou pequenininha também e o meu sinal é assim, ó. Ai, eu esqueci de fazer meu sinal, né? Acho que o meu sinal é assim, né? De Vivi. Vivi, é isso aí, né? De Vivi. Eu quero dar boas-vindas a vocês. Nós estamos aqui nesse cenário um pouco diferente, porque a gente está na nossa última aula da unidade curricular 1, a nossa unidade semestral. Então, a gente está aqui, os 4 professores que representam esse aprofundamento de matemática pura, né? Fenômenos físicos e interpretação de gráficos, educação financeira em conexão, Conexão empreendedora e a influência da mídia no consumo dos jovens. A ideia aqui é que a gente simule uma roda de conversa que você vai fazer aí na sua escola também com o seu professor. Queremos avaliar a nossa unidade curricular, o nosso semestre e pensar, né, olhando aí para o nosso diário de bordo, o que cada componente desse contribuiu para o nosso aprendizado aí de matemática financeira, de sustentabilidade, de consumo. Eu quero só, antes da gente começar a nossa conversa, chamar a atenção aqui para a questão da sustentabilidade. Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente está pensando no futuro, né? O que a gente hoje pode fazer utilizando os recursos naturais, pensando que a geração futura também tem que usufruir. Essa é a ideia. Então, todos os nossos hábitos aqui influenciam, então, nas gerações futuras. O planeta, existe uma lei, viu? Uma lei da ciência que fala o seguinte, o planeta ele se reorganiza. A quantidade de energia, a quantidade de coisas que tem aqui, o planeta não precisa da gente, ele vai se reorganizar. Acontece que leva-se muitos anos e a humanidade ela é efêmera, ela dura pouco comparado ao tamanho do planeta e à idade do planeta. Então a gente tem que cuidar desses recursos. E o que tem a ver aí com a matemática financeira? É que quase todos os recursos que a gente retira do nosso planeta é para atender o consumo. Exatamente. Tá certo? Então a gente precisa pensar de maneira de consumir, claro que a gente não vai deixar de consumir, desde as coisas, desde a alimentação a gente retira do planeta, até coisas que o planeta não consegue sucumbir. Exato. Então, a gente vai pensar nisso. Perfeito. Beleza? Muito bem colocado, é isso aí. Vocês querem falar mais alguma coisa? Só complementando rapidamente essa ideia de sustentabilidade, durante toda a nossa trajetória dentro do Conexão Empreendedora, pelo menos, e eu tenho certeza que a Ilana também, né? Quando a gente fala da parte financeira e pensa em sustentabilidade, vai além, né? Porque a gente pensa na palavra sustentabilidade como uma coisa ligada à ecologia, somente, né? Mas dentro do corporativismo, dentro das empresas, sustentabilidade é o fato da empresa poder se autossustentar, ela não ir à bancarrota, ela própria gerar recursos para ela permanecer, para ela seguir em frente e não morrer, assim como nós não queremos que o planeta morra. Exato. É isso. Vocês querem dar uma contribuição? Eu quero falar. Então, falando em sustentabilidade, complementando o que o Tony e o que a Viviane falaram, sustentabilidade também é a responsabilidade do consumo, que é o que a gente falou bastante na nossa matéria. Consumir com responsabilidade. A gente recebe muita coisa hoje pela internet e aí comprar na emoção. Nem precisa daquilo, nem não faz reutilização das coisas. Então, também está dentro do que a gente estudou aqui. Ter consciência do que a gente vai consumir. Exato, muito bom. É isso. A gente falou bastante aí no uso consciente do dinheiro. É sustentável. É isso. Eu lembro que de umas aulas da professora Ilana que eu participei, né? Que ela perguntava, isso é desejo ou é necessidade? É pensar isso, né? Quando a gente adquire alguma coisa, né?
Será que é um desejo? Será que é uma necessidade? Eu quero, eu posso, eu preciso? Exato, tem essas perguntas que a gente tem que fazer. Olha aí na nossa telinha, nosso slide para apresentar para vocês o objetivo. Então, o que a gente quer é simular uma roda de conversa sobre essa unidade inteira, sobre os 4 componentes, né? Matemática financeira sustentável e esses seus componentes aí que a gente já apresentou. Então, a nossa proposta aqui é discutir, e vocês aí também, né? Revisitar o diário de bordo de vocês, pensando nessas coisas aqui. A nossa conversa tem esse norte aqui que está aí, que é a proposta que está no material. Ó, vamos relembrar a proposta dessa unidade e comentar sobre cada um, sobre como cada componente aí contribuiu para a descoberta de potencialidades e limites e de autoconhecimento de cada um. Perfeito. Porque depende, né? Essa unidade curricular trata de uma ideia comportamental, né? Sim. É a gente mudar o nosso comportamento, né? Inclusive para consumir coisas. Perfeito. Muito bem, então nessa conversa o que a gente vai refletir? Ó, olha aí na telinha. Os recursos tecnológicos e financeiros apresentados, as questões comportamentais discutidas, características pessoais importantes para o desenvolvimento de ações proativas e empreendedoras e estratégias de planejamento e projeção de futuro, né, de modo sustentável. Então tem uma afirmação do nosso mapa que está aí na telinha e a gente vai discutir a primeira ideia aí, pode Vamos ser? lá. Vai, Tony, lê pra gente, por gentileza. A proposta desta unidade curricular é desenvolver as habilidades para gerenciar seus recursos financeiros, usar e criar planilhas para controle de orçamentos e utilizar simuladores de cálculos de maneira assertiva e sustentável para alcançar os objetivos que planejaram para o seu projeto de vida. Olha aí. Gostei disso aí. Muito bom. Posso começar? Por favor. Olha só. Então, a proposta da unidade curricular, assim como você acabou de falar, né, apesar de se tratar de algo de matemática pura... Eu né, acho que a gente pode pedir para o diretor colocar a câmera aqui na gente. Agora nós vamos discutir um pouco aí. Legal. Boa. Então, como se trata de um componente que fala sobre matemática pura, mesmo assim a gente está falando de comportamento. Né? Eu acho que o seu componente acho que tem bastante mais matemática do que o nosso aqui, né? O tem seu um também, cálculo. né? Mas assim, eu percebo que a gente trabalha muito mais as ideias do soft skills, né, por exemplo, né, pro estudante, até para chegar no projeto de vida dele. Então, o que a gente percebe? Que não se trata só de uma atividade que visa cumprir aquela demanda de levantar a empresa do Marcos, sucesso é aqui. Na verdade, a gente está sempre criando uma relação entre aquele estudo de caso e a vida do estudante também. Então, a gente percebe que no decorrer, pelo menos no meu componente, vocês também participaram do componente, né? A gente percebeu que a gente pôde fazer ligações entre o projeto de vida e aquilo que estava sendo proposto pelo próprio mapa. Então não se trata somente de fazer uma atividade, mas se trata de olhar para si mesmo e ver quais são as características que você tem para se tornar um bom empreendedor, né? E dentro disso tudo a gente aprendeu várias coisas, né? Pensando na ideia da tecnologia principalmente. Por exemplo, a gente aprendeu o que é o e-commerce, né? A gente aprendeu o que é o dropshipping também, que para mim também era uma coisa que eu conhecesse muito de longe, né? E eu acabei aprendendo também, né? Então, pensando nessa ideia de recursos tecnológicos, né, a gente pode perceber bem essa ideia, né? Coisas que a gente só via falar na internet, mas a gente nunca tinha colocado a mão para entender direitinho do que se tratava. E a Ilana trabalhou essa semana, né? Inclusive, acabou de fazer essa atividade, análise. sim. Então, se a gente fizer aí uma retrospectiva de todas as atividades, né? Ela começa aí você se projetando, né? Você como seu projeto e você como empreendedor, Sim. né? Então, você tinha que escrever aí uma cartinha. Eu no futuro, daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos. Esse foi o escopo da atividade 1. Aí no finalzinho da atividade 1 a gente ganhou R$ 2.500 fictício e como que a gente iria gastar esse dinheiro, se a gente ia guardar para alguma emergência, se a gente ia sair gastando esse dinheiro. Então esse foi o finalzinho aí da atividade 1. Já na atividade 2 a gente já foi desenvolvendo o que era juros, a gente foi vendo planilhas eletrônicas, a gente foi vendo gráfico. Aí na atividade 3 teve um jogo que eu trouxe aí uns estudantes, nós fizemos aí o jogo financeiro, tinha receita e despesa, eles recebiam umas cartinhas e aí nessas cartinhas eles tinham alguns, hoje eu vou gastar tanto, hoje eu vou pagar a conta tanto, com o valor de uma multa se pagasse atrasado, né? E aí eles foram ficando com muito ou pouco dinheiro no decorrer aí dessa trilha financeira, que é o nome do jogo. Na atividade 4, a gente viu bastante aí sobre
investimento, renda fixa e renda variável, como investir aí para o banco trabalhar, né, para a instituição financeira trabalhar com o nosso dinheiro, para a gente poder guardar. Então, Muito bom. a atividade 4 foi mais ou menos investimento. E já na atividade 5 é uma atividade de financiamento. Será que para eu adquirir uma casa própria ou para eu adquirir um automóvel, é melhor eu financiar, né, e aí pagar as prestações e amortizar, uma palavra nova para eles, amortização, pagar as parcelas aí de maneira decrescente, né, quando a gente faz um financiamento pela tabela SAC, expliquei bastante ontem sobre a tabela SAC, vimos simuladores aí, como diz aí no PPT, e aí a gente amortiza as dívidas e, enfim, até perdi o que eu ia falar, mas é isso. E aí no final da atividade 5, também tem essa proposta aí de fazer um de café. Você na escola junta aí com todos os seus colegas de todo que se matriculou aí nesse aprofundamento e faz aí uma discussão. Foi isso aí, a nossa trilha aí, nosso percurso de aprendizagem. Posso dizer que eu aprendi muito explicando aí para eles. Acho que todos nós, né? Com certeza. É interessante a gente pensar que pode ter estudante que está fazendo o nosso percurso e que fala assim, ah, não, professor, você é engenheiro, nada a ver isso aí. Engenheiro é só fazer faculdade, acabou, você é engenheiro. Mas não, o que a gente ensinou aqui, cada matéria, é se autogerenciar. Como que eu vou financiar um FIES na faculdade? Preciso guardar dinheiro. Como que eu vou pensar no meu futuro? Né? Se eu começar agora guardando, mas eu vou ser engenheiro, tá? Mas aí, de repente, veio o Covid e a gente precisou ficar todo mundo em casa. Eu preciso vender o meu produto, um e-commerce. Como que eu vou vender meu produto de engenharia? Então, assim, é para todo tipo de estudante. É um autogerenciamento. Você vai aprender a se autogerenciar. Projeto de vida é igual empreendimento. Exato. Né? Não tem para onde correr, né? Eu gosto de pensar no projeto de vida. Como a Ilana tem falado muito na aula dela, é um planejamento que a gente faz. Mas eu gosto já que eu estou representando aqui a área de ciências, eu gosto de levar vocês a pensar o seguinte: esses projetos só são possíveis se vocês agirem de maneira sustentável, tá bom? Se o planeta acabar, não tem projeto nenhum, tá? E essas atitudes empreendedoras de cuidado, de autocuidado, né? De cuidado com a sua comunidade, com a sua escola, né? Essas atitudes comportamentais, pensando financeiramente, elas reduzem impactos ambientais, reduzem impactos futuros, né? De bolso também, as pessoas cuidam da saúde. Tem gente que, quando entra numa dívida, ela fica doente, adoece, né? Então, também tem a ver com isso, né? De você pensar. No caso de fenômenos físicos e interpretação de gráfico, a gente fez bastante... usamos muitos simuladores, né? Também, para representar alguns fenômenos naturais. A gente discutiu que alguns fenômenos que acontecem na natureza também acontecem no mercado financeiro. Sim. Então, quando você quer abrir uma empresa e quer fazer projeções, né? Ou quando você quer guardar um dinheiro, você tem ali algumas características nos estudos, né? E a gente está falando de projeto escrito mesmo, que você pode fazer previsões. Sim. Numa aula sua de empreendedorismo, você colocou um vídeo, eu participei dessa aula, sim, em que o depoimento do rapaz dizia que ele fez uma projeção, que ele estudou, colocou planilhas e tudo mais. Então, estas coisas, elas devem ser funcionais para a gente, inclusive na vida. Então, na sua casa, é legal que você faça uma planilha de gastos, de custos, o que você pode. Claro que o estudante hoje, ele tem pouca, eu penso, né? Acredito que vocês que têm 15, 16 anos, têm pouca responsabilidade financeira, né, com o mundo, mas daqui a pouco você vai ser o adulto e você vai ter que ter esses hábitos, né? Acho que a proposta dessa unidade é fazer você, né, estudante, crescer já com esses pensamentos. Eu não tive essa oportunidade. Vocês tiveram? Não. Quando estudaram? Isso virar matéria de escola, né? Isso é uma coisa muito legal, né? Muito louca, né? E pensando aí nessa sustentabilidade que ela falou, e a gente vem falando sempre nas aulas que guardar dinheiro é uma disciplina, né? Sim. A gente tem que ter essa disciplina, essa autoconsciência, essa autoanálise. Se a gente estiver escovando os dentes, vamos fechar a torneira. Se a gente não está no quarto, vamos desligar a luz. Já começa das pequenas coisas para ir aí guardar grandes quantidades de dinheiro, né? Então, essa disciplina é muito importante. Posso pontuar uma coisa que eu achei bem interessante? Enquanto eu estava falando a respeito da questão do empreendedorismo, aí de repente a Ilana começou a falar sobre a área financeira também, aí a Fernanda também falou sobre essa questão financeira, do financiamento e tudo mais. E durante o estudo de caso lá do Marcos no meu componente,
fala que o Marcos ele tinha problema de gestão financeira. Né? E ele teve 2 probleminhas de gestão financeira. Primeiro, ele não conseguiu organizar as contas dele. E a segunda, ele financiou os móveis por ele mesmo, né? Ele não contratou um banco para fazer isso para ele, né? Então a gente percebe que esse aprofundamento, né? Essa unidade curricular 1, ela está muito ligada, é uma coisa muito integrada, sim. E além disso, né, não só ver como os componentes se integram, mas como eles têm a ver com a nossa vida também. Isso é uma coisa importantíssima, achei incrível. Para quem não tinha notado isso até aqui, né, essa nossa conversa já está mostrando essa ideia aí para gente. O legal da gente fazer esse tipo de situação, né, de debate, de roda, é porque por mais que eu tenha lido e saiba mais ou menos o que vocês estão trabalhando, a visão da gente com relação à unidade, ela muda. Então, a ideia é que vocês façam isso também, né? Ouça do colega a visão que ele teve, né, dessa unidade inteira, né, como que vocês lidaram com isso. Às vezes a gente não percebe porque está estudando, fazendo uma coisa, mas agora chegou o momento de refletir e avaliar, né? Exatamente. Que é o final. Vamos pensar em outra proposta aqui que a unidade propôs para a gente. Aí, Ilana, você pode ler para nós? Você consegue ler daí? As atividades dessa unidade, já esse, né? As atividades dessa unidade trazem reflexões acerca da aula, de seus sonhos e planos, para que planejem como agir, atingir seus objetivos, tanto no campo educacional como no profissional. É que o refletor da luz bate bem onde está nas palavras. Mas foi. Você quer comentar já? Podem. Vou começar pela Fernanda ali. Bom, falando sobre os sonhos, no que a gente estava conversando, a gente falou muito sobre autogestão de imagem, marketing digital. Como que você... voltar à história. Mas, professora, mas eu não quero ser nada disso, não. Eu quero ser influencer digital. Falava muito isso, quero ser influencer. Mas você já tem que começar, tá na moda. Ganha dinheiro e ganha muito dinheiro, viu? Mas assim, como que você vai ser um influencer digital? Você já tem que começar já com a sua rede social. A sua rede social, aquela normal lá que você posta atividade de hoje, pode ser um amigo, posta sua roupa bacana que você comprou. Já começa de hoje falando sobre, não falando sobre fake news, pensando nessas questões do social mesmo. Responsabilidade social. Começa no micro do consumo, não ficar consumindo localmente. Começa no micro para se tornar um profissional do futuro, com todas essas questões que vocês 3 falaram. Né? Já começamos no pequeno, com a sua rede social mesmo. É como eu quero me apresentar. Isso. Né? Como eu vou me importar, como eu quero me apresentar. A gente não vai fazer aí publicidade nem propagandas enganosas. A gente vai fazer o que a gente acredita. Né? Professora, mas tá longe, até que eu vá começar no mercado de trabalho. Mas pensa que as empresas hoje já estão olhando as nossas redes sociais né? Então, cuidado com o que você posta. Então, já se projetando, sim, para o futuro. São matérias que a gente não teve a oportunidade de ter, mas que já estão ensinando você a como ser um profissional de sucesso no futuro. Eu quero comentar, então, uma coisa que eu me lembrei. Não sei se vocês... Eu tenho acompanhado o CrossFit, né? E tinha uma empresa, que eu não vou falar o nome aqui, mas ela era uma empresa que... Como que fala quando a pessoa... que cuida, que oferece equipamentos e tudo mais para um certo patrocinadora. Uma empresa que era patrocinadora do CrossFit e ela se envolveu numa situação de preconceito e tudo mais. Então, todas as pessoas do CrossFit, o CrossFit, que é uma rede que agora está em crescimento, aboliram-as. Então, pensando nisso, é que a gente tem que ter responsabilidade. Então, como a gente se apresenta. Então, as coisas, hoje, está tudo aberto, né? As pessoas têm acesso a tudo. Então, o comportamento, a responsabilidade com o outro, a responsabilidade com a sociedade, com a comunidade, né? Com a sua escola, em primeiro momento, porque é o primeiro lugar onde a gente jovem se relaciona, né? Se socializa. Então, acho que tem a ver com isso também, né? A sua imagem. E não só como pessoa, mas como produto, né? O produto que você oferece e tudo. Porque a sociedade hoje já não aceita mais alguns tipos de comportamentos negativos, algumas coisas que não são sustentáveis, né? Que não são permitidos no relacionamento entre pessoas. Acho que tem a ver com isso, né? Nossa, sim. A gente imagina que quem é o consumidor que vai querer estar usando um produto ou consumindo um serviço de uma empresa que é homofóbica, por exemplo.
Ou de mão de obra escravo, tem bastante, né? Sim, então sim. é essa a preocupação. E quando a gente fala de sonhos, a gente tem que pensar no sonho do outro também, né? Exatamente. Nessa proposta que ele fala, atingir planos, né? Atingir o seu projeto de vida, ele tem que ter essa preocupação também. Exatamente. E aí, se a gente aprende isso enquanto jovem, né? Essas coisas, eu acredito que todas as coisas que a gente consegue enquanto adulto, a gente aprende, né? Tem coisas de pequeno que eu aprendi com meus primeiros professores que eu aplico hoje. Hoje eu dou aula de matemática pensando numa professora, no comportamento dela, nas coisas que ela me ensinou. Isso também é ser sustentável. É você pensar nas gerações futuras, não é isso? Isso tem um nome, né? A gente falando sobre essa ideia, né, de como se apresentar, como se vender, né? Teve um vídeo que a menina falou assim, é estranho você falar isso, né? Aliás, não foi nenhum vídeo, foi a Daniela Luzia que falou isso, né? É estranho você falar que você vai se vender, né? É o que nós chamamos de branding pessoal, né? Lembra que a gente falou sobre o branding pessoal, né? É justamente sobre isso. E é importante falar sobre isso, né? Porque você vai vender um produto, você vai vender o serviço, você faz parte disso. Não é? Você está se vendendo também dentro daquele serviço. É como eu falei, eu vou colocar uma roupa de uma marca que é homofóbica, que incentiva o trabalho escravo, as pessoas vão olhar para mim com aquela marca e vão falar assim, ele incentiva isso também. Né? E tem essa questão, então tem que ter essa responsabilidade. Não é só vender um produto e ter um produto muito bom. Você também tem que ser muito bom para a sociedade, isso é importante. Né? E quando a gente fala sobre... falar sobre os nossos objetivos, os nossos planos e tudo mais, é importante, né, que a gente perceba aí que falar sobre o futuro não é só falar sobre o futuro, é falar sobre o que nós temos no presente também, né? O que é a única coisa que você tem palpável, exatamente, que você pode que foi de o que fato... a Fernanda falou, né? Exatamente. E pensando aí, né, na pergunta, nos planos, a gente falou bastante qual o prazo, qual é a meta que eu coloco, né? É sempre bom datar. E é óbvio que o nosso projeto de vida, o meu, ele foi mudando também no caminho. Acho que de todos nós, a gente queria uma coisa, e aí com as coisas que vão acontecendo aí, com a água da vida, ele vai tomando outros rumos e a gente vai se tornando, não que seja ruim, mas o projeto de vida nunca é engessado, ele nunca está fixo, ele abre sempre. Então hoje você pode, com 16 anos, 15, que a gente está aí, pensando no nosso projeto de vida, você pensa numa coisa, mas, né, e a gente falou muito na aula, qual o prazo? Será que se eu colocar aí um prazo no final de 2023, quando eu termino o ensino médio, e aí eu penso como será que eu vou utilizar esse dinheiro que eu guardei, quanto que eu consegui guardar aí para alguma emergência ou não, qual reserva que eu tenho, mas o prazo e a meta eu acho que é muito importante aí nesse questionamento, precisa ter. Legal. E o sonho também, como você já falou, não tem limite, mas é bom ter prazo. Qual o prazo que eu coloco, qual é a meta que eu quero ter. Tá na hora de mudar o meu sonho, né? Porque ele tá palpável. Exatamente, eu acho que é importante a gente pensar também, acho que eu tô falando demais, mas é que eu tô com muita vontade de falar hoje. Fica à vontade. Olha só, vocês falando a respeito do projeto de vida não ser algo engessado, e é interessante isso que você está falando, porque você pode estar no meio do caminho, você pode tomar outro rumo, né? Então, o que a gente precisa entender hoje é que não é importante onde eu quero chegar. Né? O caminho todo. O importante é como eu quero chegar, né? Que tipo de pessoa eu quero ser quando eu estiver lá, né? Que tipo de profissional, como as pessoas vão me ver, que tipo de bagagem emocional eu vou ter, né? Que tipo de caráter eu vou ter para oferecer para as pessoas que me acompanham, porque a ideia de profissão ela pode muito bem mudar, a ideia de produto ela pode muito bem mudar, só que para você ter um produto bom, você ter um futuro bom, você precisa ser uma pessoa boa e pensar no que você é, no que você vai ser também. Os nossos valores. Eu falei muito, a gente gente fala em valores, né, quando a gente fala em educação financeira, mas os nossos valores internos, né, eles valem muito mais que qualquer dinheiro. Então a gente tem que pensar nesses valores no mundo aí tão consumista, né? Qual o valor, qual o meu valor, quanto que eu custo. Né? O seu componente fez você fazer reflexões que você não tinha? Sempre, sim, claro. Acho que de todo você nunca pensou nisso? Você pensaram? Nossa, foi assim, tipo... Você também fez? Fez bastante. Principalmente uma coisa assim, vou pegar o gancho do Sonessim, você tem que, e aí pegando até o seu, você está no percurso, você tem que ter liberdade para poder mudar o percurso. Mas como é que a gente tem liberdade para mudar? Só se você tiver educação financeira. Estou fazendo faculdade de engenharia. Não quero mais, quero fazer arte. Mas precisa de recurso financeiro para isso.
E aí você não poder, porque você não se planejou, e aí tem que seguir numa coisa que você não Aí é queria. difícil. Então, Piora, se você se né? planeja, você pelo menos tem liberdade também para fazer essas mudanças. Isso aí, muito bom. Vamos para mais uma provocação? Vamos Você lá. consegue ler Fê? Daí ou é melhor o Tony ler para nós que Pode estamos ser. chegando? Ao selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos da matemática, os estudantes poderão desenvolver simultaneamente atitudes e comportamentos para agir de forma proativa e empreendedora. Acho que tem a ver com o que a gente discutiu já, né? Sim, já, sim, já. sim. Lá no componente do Tony, ele fala um pouquinho das atitudes empreendedoras, as características pessoais. Ah, não. Existem umas características, a né? gente levantou algumas características do bom empreendedor e depois eu comecei a perceber que vocês estavam falando a mesma coisa que eu, assim, foi uma coisa muito bacana, né? Então nós temos dois tipos de análise, né? Uma análise mais fria, né? Em que a gente olha mesmo pro indivíduo que é empreendedor e a gente trabalha essa ideia dos soft skills. Então o que nós temos? Temos a comunicação, né? Que é uma característica importante, porque para você persuadir as pessoas, você tem que se comunicar bem, tem que ter autoconfiança, independência, olha quanta coisa legal, né? E tem o que nós chamamos de locus de controle, não sei se vocês já ouviram falar sobre Não. isso, Não. que existe o locus interno e o locus externo. Então, o que seria o locus interno? O locus interno é tudo aquilo que você tem, né? As habilidades que você tem, o que você conhece, o que você sabe fazer. Só que para você empreender, você não depende só disso, né? Você depende também do que é externo, né? Que é o locus externo. Ou seja, o pensamento das outras pessoas, a fé das outras pessoas, o acaso, né? Então, você tem que saber trabalhar com tudo isso e, além de saber trabalhar com tudo isso, você tem que saber administrar as suas emoções para quando acontecer os reveses, né? Então, tudo isso aí está dentro do que nós chamamos de soft skills. E aí, a gente tem também a outra análise para o empreendimento dar certo, que é a análise SWOT, né? Que é bem conhecida, acho que vocês devem conhecer, que vem do inglês, né? Que é força, fraqueza, oportunidades e ameaças. Então, fazer essas análises também são importantíssimas, né? Para você saber se o seu empreendimento ele tem futuro ou não, o que você precisa mudar, o que você não precisa mudar, né? Por exemplo, quando a gente vê as fraquezas, por exemplo, a gente não vê como fraqueza, a gente vê como oportunidade de melhoria, né? Então, é essa a ideia, né? Então, todas essas ideias de características, eu percebi que elas não funcionam somente para a matéria, não funcionam somente para empreender, abrir uma empresa, não, ela funciona para a vida mesmo, né? Então, essas características, quando a gente começa a analisar essas características, a gente percebe que o nosso projeto de vida é sim um empreendimento, porque ele está ligado a tudo aquilo que nós precisamos buscar para abrir uma empresa. É a mesma coisa, não tem diferença alguma, né? É muito interessante. Era esse ponto que você queria falar? Sim. É isso aí. Eu gosto de pensar que o projeto de você já é um projeto de vida. Sim. Cada ser humano já é um projeto de vida e eu acho que a gente tem que pensar em como a gente se mantém aí, né? O meu projeto de vida, eu vou dizer, é ter longevidade. Eu gostaria de morrer bem velha e saudável. Então, esse é o meu projeto. E eu acho que é um bom projeto porque atualmente, né, se você manter-se vivo, já tá difícil, né? Não é? Então, como que eu consigo ter sanidade? Um dia você perguntou, qual que é o seu projeto de vida? Eu quero ter equilíbrio, eu quero ter sanidade, eu quero viver num mundo mais equilibrado e o que eu mais puder e melhor, e viver né? mais e melhor. Esse é o meu Isso aí. projeto. E para isso você tem que ter algumas dessas características empreendedoras, né? Sim, sim. Para si mesmo. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Nossa sala está chegando ao fim aqui. Olha só. Eu vou já me despedir, depois passo as palavras a vocês, né? Obrigado. Eu quero agradecer por vocês terem vindo aqui, acessado a gente aqui nesse vídeo. Mais tarde vocês vão ter, né, Sim. talvez um podcast, o Tony está pensando nisso. Muito obrigada, espero que a gente tenha contribuído. Foi um prazer trabalhar com vocês, professores, nessa unidade curricular Educação Financeira Sustentável. Tony. Eu também agradeço. Quero agradecer também a toda a produção do CMSP, porque as aulas não existem se só tiver os professores, né? Tem uma infinidade de pessoas aqui, o Moésio e os outros intérpretes de Libra. Obrigado, Moésio, por levar nossa voz onde nós não podemos ir. E a nossa produtora de hoje, a Jéssica Bauab, muito obrigado. Eu também queria agradecer meus colegas, agradecer a produção. Um beijo, obrigada pela companhia. Gente, foi um giro incrível aí para esse mundo da matemática. Adorei. Espero que vocês tenham gostado. E estamos à disposição também para responder perguntas. Mandem as perguntas. Avaliem a nossa aula, que é muito importante. E valeu! É isso aí. Um cheiro. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.